cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, que da onde você estiver assistindo essa mensagem, que ela possa alcançar o seu coração neste dia. O tema que foi proposto para mim, para que eu pudesse trazer uma mensagem para os irmãos, uma mensagem de esperança, de ânimo, o tema proposto para mim foi livres do egoísmo. E eu quero trazer esse assunto, que é um assunto muito importante na nossa vida e principalmente para o nosso crescimento espiritual. E sobre esse assunto, livres do egoísmo, uma das histórias da Bíblia que se encaixa muito neste tema, que eu quero trazer para a nossa meditação, é a história de Zaqueu, aquele homem pequenininho, aquele publicano que teve um encontro com Cristo, de forma que existe uma diferença entre quem era Zaqueu antes de Jesus e o Zaqueu depois de Jesus. A história de Zaqueu está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, e eu quero ler os versos para que nós possamos entender um pouco mais e relembrar a história deste homem que teve um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada. Vamos ver o que está do versículo 1 em diante do capítulo 19 de Lucas. Entrando na cidade, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E finaliza o verso 10 com uma mensagem muito conhecida, onde Jesus diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Graças a Deus que Jesus veio buscar e salvar os perdidos. E assim Ele pode alcançar a mim e a você. Porque se Jesus viesse buscar aqui só os santos, puros, verdadeiros e honestos, provavelmente Jesus não iria encontrar ninguém nessas condições. Então, eu louvo muito o amor de Deus para comigo e para com você, por saber que Ele veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. E tanto eu como você se encaixa nessa descrição de perdidos que foram encontrados por Jesus. Mas voltando para a história de Zaqueu, onde nós aqui encontramos um homem publicano que era rico, nós vamos entender um pouco mais sobre o mal que o egoísmo, que a preocupação sempre em ter mais, sempre em ser melhor, o desejo sempre de ser exaltado acima dos outros, e muitas vezes não medindo a consequência para conseguir isso, não medindo a consequência para alcançar os seus objetivos. Nós vamos ver nessa história que isso é um mal terrível na vida do cristão. Antes da história de Zaqueu, deste homem que era publicano e rico, Jesus apresenta nos versículos 18 a situação de um jovem rico que, pelo desenrolar da história deste jovem rico, ele não aceitou o conselho de Jesus. Nos versos anteriores, no capítulo 18, mostra o jovem rico indo até Jesus. Um jovem que tinha dinheiro, que tinha uma condição financeira que o diferenciava das pessoas financeiramente naquela época. Mas ele se sentia perdido e ele foi até Jesus. E o conselho, o convite que Jesus fez para aquele jovem era que ele pudesse ir vender os seus bens, deixar tudo aquilo que ele tinha e seguir a Cristo, se tornar um discípulo de Jesus.
E a história termina dizendo que aquele jovem, ao ouvir estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Quando Jesus termina de contar esta história, Jesus inicia nos versos 24 do capítulo 18, falando sobre o perigo das riquezas. E Jesus mostra que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Ele fala quão dificilmente entrará no reino dos céus quem tem riquezas. Quando Jesus está dizendo que é difícil, ele não está dizendo que é impossível, e muito menos está dizendo que os ricos não receberão a salvação. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que os ricos encontram dificuldades, das quais, se eles não confiarem em Deus, eles podem perder a sua salvação. De tal forma que nos versos adiante, quando nós chegamos no verso 26, os discípulos que ouviram isso perguntaram: sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Quem pode receber a salvação? E Jesus diz: olha, os impossíveis dos homens são possíveis para quem? São possíveis para Deus. Então, embora Jesus disse que o rico é difícil entrar no céu, por depender da sua riqueza, por muitas vezes se apoiar no seu poder aquisitivo, naquilo que possui, naquilo que tem, Jesus não está dizendo que é impossível, pois ele completa ao dizer: o que é impossível aos homens é possível para Deus. E aí, neste assunto sobre riqueza, sobre a dificuldade de entrar no reino do céu, sobre o orgulho que pode surgir no coração daqueles que possuem recursos, Jesus então se encontra agora com Zaqueu. E a história de Zaqueu é um final diferente daquilo que Jesus apresentou para os discípulos, mostrando que é possível uma pessoa, mesmo rica, receber a salvação. Porque para Deus, não importa os bens que você possui, não importa o que você tem à sua volta, não importa os seus recursos, não importa os bens que você acumulou ao longo da vida. O que importa para Deus é onde está o seu coração. De forma que a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a diferença nesse verso está na palavrinha amor. Porque a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas é o amor a ele. Então, onde está o meu coração, aí vai estar o meu tesouro. Então, Zaqueu é alguém que entra nesse contexto, mostrando que uma pessoa, mesmo possuindo bens, mesmo possuindo riqueza, mesmo possuindo o que neste mundo é motivo para se orgulhar, Jesus apresenta Zaqueu, alguém que teve um encontro com ele, teve uma vida mudada. Quando nós entramos na história de Zaqueu, nós vemos que Jesus atravessava Jericó e ali ele se encontra com Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura e em meio àquela multidão, Zaqueu não conseguia enxergar Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Cristo, mas não sabia quem era. E Zaqueu queria ver este homem, da qual as pessoas tanto falavam, das quais as pessoas tanto admiravam. Um homem que recebia pobres, ricos, brancos, negros, prostitutas, um homem que recebia ladrões e todo tipo de pessoa. Então Zaqueu queria ver quem era este homem. E Zaqueu dá o primeiro passo rumo à sua caminhada de deixar o orgulho para ter uma vida de humildade. Zaqueu, na posição que ele estava, sendo um homem rico, publicano, e já que o povão não gostava de Zaqueu, ele poderia dizer: eu não vou até aquele mestre, porque ele está vindo lá cercado de pessoas e ele nem vai me receber. Eu vou ficar por aqui mesmo. Mas Zaqueu deixa de lado o seu orgulho e ele vai até Jesus. E ainda demonstra a humildade dele, a graça de Cristo surgindo no coração de Zaqueu quando ele sobe até em cima de uma árvore para conseguir ver Jesus. E em um determinado momento, quando Jesus está passando na direção em que estava Zaqueu naquela árvore, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa.
Jesus estava falando: Zaqueu, eu quero passar um momento um momento na sua casa. Eu quero passar um momento na sua família. Zaqueu, eu quero bater um papo com você. Eu quero ter uma conversa com você, Zaqueu. Eu quero ir até onde você mora. Zaqueu ficou espantado com aquela atitude, mas ao mesmo tempo alegre, de forma que ele desce da árvore o mais rápido possível e vai até Jesus. As pessoas à volta de Jesus, nem todas as que estavam ali, eram pessoas também humildes. Haviam ali pessoas orgulhosas, pessoas que imaginavam que elas sabiam quem deveria estar perto de Jesus e quem não deveria. De tal forma que essas pessoas, em sua ignorância, elas olham para aquela atitude de Jesus e falam assim: este homem come com pecador. Olha que coisa que essas pessoas falam. Este homem come com pecador. Quando elas usam essa expressão, é como se essas pessoas estivessem dizendo que elas estavam um patamar acima de Zaqueu. Como se elas fossem mais justas, mais santas, como se elas fossem melhores do que os outros. Não tem como olhar para a história de Zaqueu e ver um orgulhoso que chegou a se arrepender e se tornar humilde, sem ver a reação dessas pessoas à sua volta. Pessoas que também tinham orgulho no seu coração, a tal ponto de achar que Jesus poderia estar perto delas, que elas eram dignas de ter Jesus próximo delas. Mas Zaqueu não era digno de ter Jesus próximo dele. Mas olha, queridos, se Jesus fosse se importar com a opinião das pessoas, se Jesus fosse se importar com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas falam, Jesus não teria salvo nem você e nem a mim. Jesus não teria nos perdoado, nos transformado, nem morto na cruz por nós e nem disponibilizado a graça para nos salvar. Jesus não se importava com a opinião das pessoas. Jesus queria saber o que havia no coração de Zaqueu. E era isso apenas que interessava a Jesus. Um orgulhoso que estava abrindo a porta do seu coração para a graça de Cristo entrar e se tornando um pecador arrependido. De tal forma que quando Jesus vai até a casa de Zaqueu e ele tem esse encontro marcante com Jesus, demonstrando a sua conversão, demonstrando que o seu orgulho estava sendo deixado de lado e se tornando uma pessoa humilde e justa, Zaqueu faz um compromisso com Deus. E o compromisso de Zaqueu, sabe qual era? Reparar os seus erros. O compromisso de Zaqueu era ir até as pessoas que ele havia defraudado e roubado e devolver para elas aquilo que ele havia roubado e até 4 vezes mais. Olha, não existe arrependimento e conversão verdadeiro se ele não for acompanhado de obras e ações. Zaqueu não teria tido arrependimento verdadeiro se ele falasse: Senhor, eu me arrependo, mas aquilo não operasse na vida dele frutos. O que prova que Zaqueu se arrependeu de fato? As obras dele. As ações de Zaqueu comprova que ele teve um encontro com Cristo e que a sua vida foi completamente transformada. Quando Zaqueu demonstra esse arrependimento, quando Zaqueu demonstra essa humildade, Jesus então fala para Zaqueu: olha, hoje entrou a salvação nesta casa. Porque Zaqueu, você também é filho de Abraão. Olha que promessa maravilhosa. Quando Zaqueu se humilhou, quando Zaqueu reconheceu os teus erros, porque quando ele fala que ia devolver o que havia roubado para os pobres, automaticamente está implícito o reconhecimento dele do erro que ele havia cometido. Então, quando Zaqueu se humilha, quando Zaqueu reconhece os seus erros, quando ele reconhece as suas falhas e se arrepende e demonstra isso através das obras, Jesus então confirma a conversão verdadeira e genuína no coração de Zaqueu, quando ele diz: hoje entrou salvação nesta casa. E Jesus termina dizendo, queridos, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Em Provérbios 29, 23, a palavra de Deus nos diz que o orgulho do homem
ou humilha, mas o de espírito humilde, ele obtém o quê? Ele obtém honra. Em Provérbios 16, 18 diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Eu quero contar uma breve história para terminar. Certa vez em uma conferência onde milhares de pessoas iriam se reunir, o grupo de pastores, líderes daquela reunião, se reuniu para saber quem seria o mais digno de levar a mensagem até as pessoas, para que aquelas pessoas pudessem assim aceitar a Cristo. E nesta reunião, cada um dos líderes começa a dizer os feitos que ele havia feito, para demonstrar que ele era digno de fazer aquela pregação para milhares de pessoas que ele estava. E um mais antigo levantou e falou: olha, eu já preguei para públicos com mais de 10 mil pessoas. Eu já batizei ao longo da minha vida mais de 5.000 almas. Então eu sou digno de fazer essa pregação. E assim sucessivamente, um atrás do outro, falava as suas obras e ações para se tornar digno de pregar aquela mensagem para aquele grande público. Até que um pastor falou tantas coisas boas que ele havia feito, que as pessoas falaram: realmente esse é digno de pregar a mensagem. Só que havia um porém. Ao final daquela mensagem, que seria pregada para aquela multidão de pessoas, naquela grande conversão, naquela grande conferência, o pastor deveria fazer um apelo onde as pessoas deveriam vir à frente e aceitar a Jesus Cristo. E isso ficou decidido e combinado entre eles. E então este pastor, que tinha realizado muitas coisas, que achava ser digno de levar essa mensagem para as pessoas, ele se prepara e no dia marcado, na hora marcada, ele vai até o local onde seria a reunião. E ali ele sobe as escadas, indo direto para o púlpito. Ele sobe as escadas daquele local com a cabeça erguida, com o peito aberto, e ele começa agora a pregar a mensagem. E ele faz aquele sermão poderoso, dizendo de forma direta para as pessoas se entregarem a Jesus Cristo. Ao final da mensagem, quando ele faz o apelo, nenhuma alma vai até a frente. Ele então reforça mais uma vez e continua a fazer o apelo e nenhuma alma vai até a frente. E pela terceira vez ele faz mais um apelo, usa novas ilustrações, usa textos diferentes que não havia sido usado e faz o apelo para as pessoas aceitarem a Cristo e ninguém se sente tocado pelo Espírito Santo de ir até Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Salvador pela pregação dele. E então este homem agora abatido, triste, ele desce, ele termina o seu sermão, a sua mensagem. E agora ele vai descendo as escadas de cabeça baixa, acanhado. E ele vai descendo os degraus daquela escada e quando ele vai passando pelo corredor na lateral do local onde estava, uma senhorinha no banco da frente se levanta e se coloca na frente dele. Ele para e olha para aquela senhora e a senhorinha olha para ele e diz: meu querido pregador, se você tivesse subido na plataforma da maneira como você desceu, você teria descido de lá da maneira como você subiu. Queridos, que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração. Que Deus te abençoe e que sempre possamos manter em nosso coração a humildade, pois a Bíblia diz que os humilhados, os humildes serão exaltados. Que Deus te abençoe.